Olá, amigas e amigos do nosso canal, seu canal de psicanálise, Eros e Thanatos, seu canal de psicanálise. Prazer mais uma vez estar com vocês. Passei um pequeno período aí de intervalo, um pouquinho maior, porque teria alguns dias para descansar também de um ano puxado, corrido. Então, aí segurei um pouco a gravação, não é? Mas estou de volta. Tá? Hoje eu queria desenvolver com vocês um tema que era a questão do desejo em Freud e Lacan. Não é? Mas nós tivemos uma semana aqui no Brasil onde coisas se precipitaram e que eu acho que é muito importante que nós na psicanálise, como em diversos segmentos da sociedade brasileira, e você também, cidadã brasileira, fale, expresse e pense sobre isso. É um momento que requer nossa meditação, nossa reflexão e a nossa fala, convoca a nossa fala, não é? Que foi os lamentáveis episódios, né, os terríveis episódios, né, desse ato terrorista desses grupos radicais de extrema direita, bolsonaristas, né, que violaram, conspurcaram o Estado Democrático de Direito no domingo passado, dia 8, o fatídico 8 de janeiro de 2023. Isso não é um episódio que a gente deve deixar de somenos e deixar para lá. Isso é um episódio que a gente tem que falar. Né? E eu quero, nesse breve momento nosso aqui, do nosso encontro, falar algumas coisas, pontuar algumas coisas que eu acho muito importante nós dizermos sobre isso. Mas antes, pedir a vocês que se inscrevam, dê o like, né? Acione o sininho das notificações, porque tudo isso ajuda ao nosso canal a se expandir, mais pessoas terem contato com o nosso canal, interagir conosco, que é o que nós objetivamos mesmo, que as pessoas interajam, participem, discutam, né? Sejam um canal de debates e de discussões, né? E não apenas um monólogo. Né? Esse é o nosso desejo. Mas vamos aqui para o nosso tema de hoje, né? Que é sobre uma fala sobre a democracia. Tá? Eu creio que a primeira coisa que a gente tem que pensar sobre os episódios de domingo, 8 de janeiro, é a nomeação desse episódio. Uma nomeação precisa desse episódio. Eu vi algumas pessoas, analistas aí, que recusaram designar esse evento como um processo, um ato de terrorismo, mas que seria uma baderna, uma bagunça, né? Uma espécie de badernaço. Olha, eu acho que essa definição de baderna, de badernaço, ela é precisa em termos, mas ela não é a definição mais correta. Por que isso? Porque há um limite, há uma fronteira aí que distingue uma coisa da outra. Né? Aqueles eventos, eles não foram assim apenas, a gente não pode tomar aqueles eventos apenas no episódio dele, episodicamente. Aquela marcha que se viu, inclusive, capitaneada por agentes públicos do Estado, né, policiais, militares do Distrito Federal, né, dando garantias ali, conduzindo até, né, uma coisa que precisa também, dentro desse bojo, compreender aquilo ali, a dimensão desse esse registro, né, mas é preciso compreender a extensão disso aí de uma maneira muito mais dilatada, porque não era apenas manifestação de bagunça, era bagunça sim, foi bagunça, fizeram coisas horríveis ali, mas a fronteira qual era? É que eles atacam, e de maneira deliberada, porque aquilo já vinha sendo preparado, não era nenhuma novidade que poderia acontecer aquilo, né? Eles atacam símbolos da República, símbolos da democracia, símbolos do Estado Democrático de Direito. Então, ao fazer isso, mesmo na forma de um badernaço, né, a coisa tomou uma dimensão para além da baderna. E a coisa ocupa uma função do terror, porque qual é o objetivo que está implícito e por trás, e por dentro, e por todos os lados que você quiser analisar daquilo ali? É o desmonte do Estado Democrático do Direito, é o emudecimento do sujeito, é a ascensão de um regime totalitário, né, ditatorial, fascista, que fecha as instituições, Supremo Tribunal Federal, né, e cala o Judiciário,
que fecha o Congresso, o Parlamento, espaço das falas, das representações políticas, e fecha o Poder Executivo, né? Para que alguém ungido na condição messiânica de ditador possa ocupar o espaço de um poder total. Então, esse movimento, que é o êmbolo, que é aquilo que anima esse acontecimento, é, a meu ver, a fronteira que separa um simples badernaço de um ato de terror. Portanto, eu acho que o nome certo para que a gente possa compreender aquilo ali é terrorismo, sim. Né? E isso é fundamental para a gente compreender, né, coisas na história do Brasil que, infelizmente, são postergadas, são deixadas de lado. No famoso deixa para lá, nas famosas conciliações com o inconciliável que acontece no Brasil e que faz com que essas memórias não sejam objetos de uma elaboração, de uma reflexão. Aí entra o segundo ponto da minha reflexão com vocês. O primeiro é a nomeação. O segundo é, a partir do momento que a gente nomeia esses episódios, que a gente designa pelo nome preciso deles, o que é que eles significam, a gente vai, consequentemente, né, se instrumentalizar, se habilitar para compreender, né, a dimensão disso aí na sua verdadeira abordagem, né, e, consequentemente, poder fazer alguma coisa que é fundamental, elaborar sobre esse material, para que esse material não seja simplesmente um recalcado, né, ou um processo forclusivo, onde não haja qualquer elaboração. E nós temos na história do Brasil graves problemas em relação a isso, né? De transições históricas que não foram elaboradas e que, se nós pegarmos o rastro desses processos, deságua nesse evento do dia 8, não é? Por mais distanciados que possam estar, mas desaguam, se comunicam com eles, exatamente porque do ponto de vista, digamos assim, de um inconsciente social, que é atemporal, lembremos sempre disso, como nos lembrava Freud e Lacan, o inconsciente é atemporal, né? Então, mesmo coisas que aconteceram muito antes, coisas primeiras na nossa história, né? Nas nossas fundações, né? Fantasmas originários nossos, estruturados a partir dos processos traumáticos que ordenam fantasmas, eles podem voltar, seja na vida dos indivíduos, dos sujeitos, seja na vida de uma sociedade, e se não for elaborado, esses retornos de recalcado, eles produzem sintomas na vida dos indivíduos, sintomas na vida social, sintomas social, e produzem, por exemplo, a derrisão, né? A desorganização do Estado democrático, a derrisão da democracia e, consequentemente, a imposição de regimes de força, regimes autoritários, regimes totalitários. Então, esse é um segundo aspecto que a gente precisa grifar. Primeiro, a nomeação. Segundo, o entendimento para que a gente faça a elaboração correta desses episódios, seja do ponto de vista político, histórico, subjetivo, social, cultural, né? E, consequentemente, nós possamos enfrentá-los de uma maneira precisa, porque o Brasil, né? Veja, o Brasil historicamente tem esse erro, essa falha aqui no nosso processo social, civilizatório, que é, primeiro, esquecer momentos históricos por não elaborar esse momento histórico. É o processo da escravidão, por exemplo, que nunca foi elaborado na sociedade brasileira. Consequentemente, os efeitos da escravidão até hoje se fazem presentes na forma do preconceito, do racismo, nesse Estado que tem esse racismo estrutural brasileiro. O racismo estrutural no Brasil é filho direto de um processo de abolição da escravatura e de um processo de escravidão que não foi elaborado e que não produziu alteridade no sentido de chamar, convocar esses sujeitos que estavam imersos nessa profundeza desse pântano da escravidão, pudessem posteriormente emergir como sujeitos. Eles continuam sendo observados não como sujeitos históricos, né? Então, tudo isso é uma situação muito delicada que o Brasil tem. Um outro episódio histórico também muito marcante para nós, paradigmático para nós, é o golpe civil-militar de 1964. Nome certo, civil-militar. Ele foi militar, mas ele também foi do poder civil, né? Por agentes que agora estão atuando também, porque os militares estão no meio dessa situação, claramente, não é? Claramente, né, estão no meio dessa situação, daí os comportamentos que têm tido, mas evidentemente com o poder civil, econômico, político, religioso, grupos religiosos fanáticos, radicais, seja evangélicos, católicos e de outras matizes, que estão absolutamente envolvidos através de mensagens fundamentalistas, né,
que tratam muito estranhamente o cristianismo, que é uma mensagem de paz, de reconciliação, e trocam isso por uma mensagem de ódio, de violência, né? Violando o que é o sentido fundamental do cristianismo, né? Que é a relação de acolhimento e respeito um ao outro. Então, isso também é um processo que precisa ser examinado. Então, o Brasil, para que a gente possa superar, né, os nossos problemas, a gente tem que enfrentar aquilo que ataca as nossas representações simbólicas. Representações simbólicas que estão postas na vida pública, na política, na nossa vida social, na nossa civilização, porque enquanto não enfrentarmos isso, enquanto não definirmos isso corretamente, não designarmos pelos termos corretos, nós vamos continuar sofrendo as consequências disso aí. É isso que eu teria a dizer para vocês e pedir para que a gente possa pensar e refletir no sentido do fortalecimento da democracia. Porque a democracia, e aí vem um termo que eu quero finalizar esse termo, é o sistema que o sujeito fala. A psicanálise, por exemplo, não existiria num sistema que não fosse democrático, porque a psicanálise é um método de investigação do sujeito falante, do sujeito desejante. E se um sistema político ele emudece o sujeito, ele silencia o sujeito, ele aposta nas formas mais primitivas e bárbaras, torturas, violações, prisões clandestinas, morte, então, evidentemente, não só a psicanálise, mas todas as instituições da sociedade civil, vigorosa sociedade civil, no sentido da afirmação do Estado de Direito, e particularmente nós, enquanto sujeitos sociais, sujeito do desejo, sujeito da história, seremos emudecidos, e para alguns, de acordo com suas condições autoritárias, seremos eliminados, porque o sujeito é a diferença, é a autodiferença, e o que esses grupos terroristas querem é eliminar a diferença, a autodiferença, ou seja, eliminar tudo aquilo que não é narcisicamente espelho. Muito obrigado, e essa mensagem que eu trago para vocês. Um abraço, até o próximo vídeo.